Bom, como a gente tinha visto alguns vídeos atrás, que é possível utilizar esses modelos de inteligência artificial que geram imagens para gerar, por exemplo, imagens de espectrogramas e, consequentemente, gerar música com isso. Agora também um grupo de cientistas descobriu que é possível usar esses modelos, alimentar eles com sinais cerebrais e reconstruir imagens que uma pessoa estaria pensando. E essa, com certeza, é uma das coisas mais surreais quando envolve tecnologia. O uso de uma ferramenta que consiga ler os pensamentos de uma pessoa. Isso é algo que a gente vê aí em diversos filmes de ficção. Filme como Matrix já mostrava esse tipo de realidade, de conectar computadores na mente das pessoas. Ou o filme Inception, por exemplo, onde os protagonistas invadiam sonhos. No Minority Report também, onde utilizavam tecnologias de ler a mente para conseguir prever crimes. E até mesmo em animações, como Ghost in the Shell, que ilustrava o fato de seres humanos conseguirem conectar seus cérebros a computadores, e dessa forma conseguir outras habilidades. E agora, aparentemente, a gente consegue utilizar esses modelos de inteligência artificial para conseguir ler a mente. Então vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Bom, essa é uma notícia que está circulando aí recentemente, desses cientistas que conseguiram utilizar a inteligência artificial para ler imagens a partir de sinais cerebrais de seres humanos. E tem até o artigo oficial que eles publicaram aqui, com o título de Imagens em Alta Resolução, que são construídas com o uso de modelos de difusão com base na atividade cerebral de um ser humano. Mas tem uma coisa importante a destacar quando a gente comenta sobre esse tipo de assunto, porque todos esses artigos aí que envolvem tecnologia e ciência e tudo mais, a gente não pode simplesmente aceitar isso daqui como algo 100% correto. A gente sabe que, no fundo, a ciência ela precisa ser verificada. É claro que o artigo foi publicado e os caras estão colocando o nome deles em risco, então certamente existe verdades aqui, mas toda a ciência precisa ser verificada pra gente ter certeza de que isso realmente funciona. Então não é como se fossem os cientistas mais renomados do mundo que publicaram esse negócio. Mas mesmo assim é muito interessante. Em termos simples, eles geraram um banco de dados com diversas imagens de sinais cerebrais. E esses sinais cerebrais eram gerados quando uma pessoa olhava uma imagem. Então eles forneciam uma imagem para uma pessoa, sei lá, de um urso de pelúcia, e registravam ali como é que isso afetava o cérebro da pessoa, como que os neurônios ali se comunicavam. E usando o modelo Stable Diffusion de geração de imagens, eles conseguem então utilizar essas ondas cerebrais e reconstruir uma imagem de acordo com como esse algoritmo foi treinado. Então, quando uma pessoa pensava num urso de pelúcia, os sinais cerebrais que eram fornecidos pro Stable Diffusion recriava isso daqui. Ou seja, um cenário ali de um caminho, sendo que essas imagens aqui desses bonecos é só para censurar as pessoas que estavam aparecendo na imagem, para publicação do artigo. Ou seja, era fornecido uma imagem de um avião e a pessoa olhava para esse avião, o modelo conseguia recriar isso daqui. E foram feitos diversos outros testes mostrando que de fato isso parece funcionar. De forma que se você pega uma imagem de alguma coisa, dá para uma pessoa olhar isso e você apenas captura os sinais cerebrais dela, você consegue recriar essa imagem. Isso é uma coisa realmente fascinante. É claro que teve várias pessoas aqui no Hacker News dizendo que esse artigo tem vários furos e que a metodologia que eles seguiram ali é meio suspeita. Mas assim, se esse fosse o único artigo, a única notícia que tivesse surgido aí nesses últimos tempos sobre esse assunto, eu também ficaria um pouco com o pé atrás de acreditar nisso daqui. Só que no fundo tem outras notícias aí que surgiram no último ano, por exemplo, tratando sobre esse assunto. De usar esses modelos de inteligência artificial, ler sinais cerebrais e conseguir recriar imagens desses sinais. E se a gente parar pra pensar na teoria, isso faz muito sentido. Um outro artigo aí, notícia que tinha circulado no ano passado, foi essa daqui. De que alguns cientistas também tinham conseguido criar um modelo que usava sinais cerebrais. Então a pessoa olhava para um determinado rosto, esses sinais cerebrais eram capturados, e o algoritmo recriava a possível imagem dessa pessoa, com base nesse sinal cerebral. Então não são só os estudantes lá da Universidade do Japão que conseguiram criar uma coisa assim. Tem vários outros cientistas e artigos sendo publicados sobre esse tema. Então é uma coisa que obviamente ainda está no início, ainda está sendo explorado, até porque trabalhar com isso envolve várias coisas éticas. Não é um tipo de conjunto de dado comum aí que qualquer pessoa consegue acessar. Mas certamente é uma coisa que está ficando cada vez mais próxima. É algo que definitivamente daqui a alguns anos certamente vai existir e vai funcionar perfeitamente. De você colocar eletrodos na cabeça de alguém, capturar os sinais cerebrais dessa pessoa e ter uma noção ali do que ela tá pensando. Isso é uma coisa meio surreal, né? Porque nem mesmo o cérebro humano, em muitos casos, consegue criar imagens perfeitas no nosso cérebro, que até é a condição conhecida como afantasia ou afantasia, que cerca de 2,5% da população mundial não consegue pensar em uma imagem perfeita de algum objeto. Sei lá, não consegue imaginar uma fruta ali, uma maçã de forma perfeita. Vê às vezes uma coisa meio cinza, ou algumas pessoas não conseguem ver nada, não conseguem imaginar
nenhum tipo de imagem, o que é algo bizarro de se pensar. E é até curioso entender como é que um algoritmo desse iria conseguir ler esse tipo de coisa. Talvez essas pessoas, o algoritmo não vai conseguir ler a mente. Mas assim, pode ser que esse artigo aí desses japoneses tenha vários problemas ali metodológicos, como algumas pessoas apontaram ali que pode ser o caso. Mas essa é uma tecnologia que eventualmente vai ser criada. É só uma questão de tempo, se a gente parar pra pensar. Então, eventualmente, quando isso realmente funcionar, e a gente conseguir capturar a imagem do pensamento de uma pessoa, quais seriam as aplicações pra isso? Como que de fato essa tecnologia poderia ser utilizada aí pela humanidade? Bom, a mais óbvia é que isso com certeza poderia ser utilizado para interrogar pessoas. Certamente aí muitos governos utilizariam esse tipo de coisa em interrogatórios. Pode apostar que sim. Então esse seria um uso meio distópico dessa tecnologia, né? Toda tecnologia tem um lado bom, mas também vem um lado ruim junto, de usarem esse tipo de coisa pro mal. E um outro uso, provavelmente muito comum, que vai ser utilizado com essa tecnologia, é que vai bastar você pensar em alguma coisa e já vão começar a te mostrar anúncios sobre esse assunto. Definitivamente, anúncios personalizados podem se beneficiar muito desse tipo de coisa. Mas assim, é muito louco pensar que talvez a gente tenha uma tecnologia que vai bastar a gente pensar em alguma coisa e essa coisa vai poder ser criada. Então tu poderia simplesmente pensar num prompt que seria fornecido aí por um desses algoritmos de inteligência artificial, um ChatGPT da vida, um Stable Diffusion ou qualquer outro desses algoritmos. A gente só pensaria no prompt, o algoritmo iria ler os sinais cerebrais nosso, já iria entender o que a gente está querendo dizer e iria executar isso para nós. Então seria praticamente um sexto sentido, né? Porque pra gente interagir aí com o mundo a gente precisa falar ou tocar nas coisas, mas com esse tipo de tecnologia vai ser literalmente um sexto sentido. A gente só vai pensar e a coisa já pode acontecer. Só que se a gente parar pra pensar, isso é uma coisa que até já existe. Se a gente simplesmente partir do conceito que a gente poderia pensar alto, tudo que a gente pensar a gente simplesmente transformar em fala e ficar falando todos os nossos pensamentos, a gente poderia já muito bem conectar isso com um desses algoritmos aí e gerar prompts ali com tudo que a gente tá falando alto e executar essas coisas. E isso me lembrou, por exemplo, o novo algoritmo da OpenAI que foi lançado recentemente, conhecido como Whisper, que é um algoritmo de speech to text que converte áudio em texto, só que ele é muito melhor do que todos que existiam aí no mercado. Na verdade, essa não é uma tecnologia nova. O Google mesmo já vendia esse algoritmo aí já faz vários anos. O serviço de você converter áudio em texto. E o Google, inclusive, dava até os microsegundos de quando cada palavra estava sendo dita. Algo realmente muito bom. Mas esse Whisper da OpenAI é realmente uma coisa muito louca. Porque ele consegue entender qualquer dialeto ou até frases faladas extremamente rápido. Frases com sotaque, com vícios de linguagem, enfim, o negócio é realmente muito bom. E aqui a gente tem um exemplo. This is the Micro Machine Man presenting the most midget miniature motorcade of Micro Machines. Each one has dramatic details, terrific trim, precision paint jobs, plus incredible Micro Machine pocket playsets. There's a police station, fire station, restaurant, service station, and more. Perfect pocket portables to take any place. And there are many miniature playsets to play with, and each one comes with its own special edition Micro Machine vehicle and fun, fantastic features that miraculously move. Raise the boat lift at the airport marina, man the gun turret at the army base, clean your car at the car wash, raise the toll bridge. And these playsets fit together to form a Micro Machine world. Micro Machine pocket playsets, so tremendously tiny, so perfectly precise, so dazzlingly detailed, you'll want to pocket them all. Micro Machines and Micro Machine pocket playsets sold separately from Galoob. The smaller they are, the better they are. Que bizarrice é essa? E o algoritmo conseguiu converter esse áudio completamente bizarro em texto e de forma perfeita? Tudo que o cara falou ali nesse áudio tá aqui escrito. E aqui tem outros exemplos. Sei lá, o negócio consegue entender K-pop. Ou alguém falando francês, por exemplo. Whisper est un système de reconnaissance automatique de la parole. Ou até um dialeto do interior da Escócia. One of the most famous landmarks on the borders, it's 3 hills. And the myth is that Merlin, the magician, split one hill into 3 and left the 2 hills at the back of us, which you can see. The weather's never good, they always say in the borders, if the mist's on the Eildons, we never get the good weather. And as you can see today, there's no sunshine. It's a typical Scottish Borders day. Fantastic! O algoritmo conseguiu entender aquilo ali e transcrever aquilo de forma perfeita. Então, definitivamente, esse é um outro nível de speech to text, de transformar um discurso em texto. Então, na teoria, se a gente simplesmente pensar alto, se a gente simplesmente começar a falar tudo que a gente está pensando e unir todos esses algoritmos aí, unir esse Whisper com o ChatGPT e com diversas APIs, a gente já conseguiria realmente transformar os nossos pensamentos em ações. Porque com um algoritmo desse você não precisaria falar as coisas de forma perfeita. Você poderia ficar que nem um maluco simplesmente balbuciando palavras e o negócio iria conseguir entender. E basta pedir para um ChatGPT da vida utilizar todas essas palavras meio malucas que você estiver falando e gerar um prompt lógico com isso para que você conseguisse transformar o seu pensamento em uma ação de fato.
Bom, mas a moral disso tudo é que talvez esse tipo de tecnologia de ler a mente, utilizando esses modelos de inteligência artificial, seja uma ideia muito mais interessante do que, sei lá, o Neuralink, lá, que o Elon Musk tá tramando, de fato enfiar uma coisa literalmente no seu cérebro para conseguir interagir com o pensamento das pessoas. Talvez simplesmente colocar um eletrodo no teu cérebro que capte sinais e um algoritmo consiga transcrever esses sinais e entender o que tu tá pensando, seja algo mais plausível do que tentar fazer um furo no teu cérebro e enfiar alguma coisa ali dentro. Então muito em breve alguém vai estar lendo os seus pensamentos.